Bom, o nosso assunto de hoje, então, vai ser a continuação da divisão celular, né? Na última aula nós conversamos sobre mitose e hoje nós vamos conversar sobre meiose, que é o outro tipo de divisão celular, né? Ah, Conforme eu já dei uma adiantada na última aula, né, a meiose é um processo de divisão especial. Tá? O que a meiose faz? A meiose ela vai ser um processo de divisão aonde nós vamos ter a formação, no caso da espécie humana, de gametas. Tá? O que são gametas? Os gametas eles são estruturas responsáveis pela reprodução. Né? Então, esses gametas vão ser células específicas ou células especiais para a reprodução. No caso da espécie humana, óvulos e espermatozoides. Tá? Então, a meiose é o tipo de divisão celular que vai gerar gametas. Tá? Esse processo ele vai gerar 4 outras células no final do processo. Tá? O processo de meiose. Então, quando termina a meiose, nós vamos ter a produção de 4 células e não 2, como ocorre na mitose. Então, lá na mitose que a gente já viu, o processo vai gerar 2 células iguais à primeira. Na meiose, por se tratar de uma divisão especial, a célula que entra em divisão por meiose, ela vai gerar 4 outras células e não 2. Tá? São 2 divisões que ocorrem ao longo do processo. A primeira divisão é uma divisão que nós chamamos de divisão reducional. E a outra divisão é uma divisão equacional. Tá? Então, o que vai acontecer durante esse processo de divisão reducional? Nós já vamos ter diminuído a carga genética. Tá? Então, no caso da espécie humana, que nós temos 46 cromossomos, na primeira divisão já vai acontecer a redução dessa carga pela metade. Nós vamos passar a ter, então, 23 cromossomos em cada célula. Porém, esses cromossomos ainda são duplos. Conforme a gente viu já nos esqueminha de mitose lá, é aquele cromossomo em forma de X. A cromatina ou cromossomo é duplo. Tá? E aí tem que ter uma segunda divisão chamada de divisão equacional, que é a divisão que vai estabilizar, vai estabelecer o número correto de cromossomos, como já aconteceu, mas o que vai acontecer? Os cromossomos agora serão cromossomos simples, certo? Então, nessa divisão equacional, o que vai acontecer? Vai separar aquela cromatina dupla, aquele cromossomo que era duplo, que parecia um xizinho, vai voltar a ser um cromossomo simples. Tá? Vai voltar a ser uma fita de cromatina única. Tá. Por que esse tipo de divisão tem a metade da carga genética? Porque depois, lá na frente, quando houver o processo de fecundação, no caso da espécie humana, lembrando sempre, quando houver o processo de fecundação e um óvulo e um espermatozoide se juntarem, tá? O que vai acontecer? Vai se reestabelecer o número de cromossomos da espécie. Por quê? Porque no espermatozoide vai ter 23 cromossomos, no óvulo 23 cromossomos, e aí então nós vamos ter o indivíduo com 46 cromossomos. Tá? Assim como na mitose ela estava dividida em fases para que a gente pudesse entender os processos, a meiose também está dividida em fases, conforme nós vamos ver. Tá? Então, a gente tem aqui, olha só, um esqueminha de meiose, aonde uma célula 2N, né, a primeira célula aqui em cima, essa primeira célula aqui, 2N, tá? Ela vai receber um comando, né? Ela está em intérfase, ela recebe um comando, duplica o material genético dela, passa por todas aquelas fases de intérfase que a gente viu, G1, S, G2, e aí aqui essa célula do meio aqui, com os cromossomos duplicados, é a célula que está esperando
para se dividir, né? Então, olha lá, ela já tem as cromatinas duplicadas, né? Os cromossomos, os filamentinhos coloridos que estão lá dentro, agora não são únicos, né? Então eu tenho 2 vermelhos, 2 azuis. Na segunda célula, eu tenho 2 vermelhos e 2 azuis, mas eles são em formato de X e não mais únicos como eles estavam lá em cima. Isso quer dizer que houve duplicação do material genético. Aí nós vamos ter a primeira divisão, que é aquela divisão reducional que eu falei para vocês há pouco. Tá? Então, a célula que tinha, essa célula aqui é 2n igual a 4, né? 2n igual a 2. Então, o que acontece aqui? Essa célula aqui, né? Olha só, foi um cromossomo vermelho e um azul para uma célula, um cromossomo vermelho e um azul para outra célula. Essa é a primeira divisão. Então, a divisão reducional. Né? No caso da espécie humana, essa célula 2n tinha 46. Quando passa pela primeira divisão, pela primeira meiose, perdão, tá? Eu já tenho células com a metade do número de cromossomos. E aí, então, essas células já teriam 23 cromossomos em cada uma delas. E não mais 46. Tá? Isso para a espécie humana. Depois disso, ela passa pela divisão que nós chamamos de equacional. A divisão equacional é aquela que vai fazer com que essas cromatinas duplas, esses cromossomos que estão duplicados aqui dentro, né, com material genético em dobro para cada um deles, se separe e volte a restabelecer a cromatina ou o cromossomo simples, tá? Como na primeira célula. Só que o que acontece? Metade da carga genética e gera 4 células com a metade do número de cromossomos da primeira. Tá? Isso é o processo de divisão por meiose. Tá? Então ele vai gerar essa divisão, essas células com essa carga genética menor. Porém, durante um outro processo que a gente vai ver um pouco mais para frente ou em outros momentos, chamado de gametogênese, que aí em si é a formação do gameta, tá? Nós vamos ter então ainda outros passos que ocorrem ao longo da divisão, seja para a formação de espermatozoides, seja para a formação de óvulos. Então, não quer dizer que porque uma célula passou por meiose, e essas células que aparecem aqui, todas depois da segunda divisão, essas 4 células N aqui, já sejam os gametas. Ok? Isso aqui é só o processo de divisão, que vai gerar 4 outras células. Tá? No caso da espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, essas células ainda vão passar por um processo de maturação para poder formar o espermatozoide. Tá? No caso da formação de óvulos, o processo é um pouco mais complexo, tá? Onde eu vou ter a formação de um único óvulo no final. Tá? Eu vou ter a formação do ovócito primário, ovócito secundário e corpúsculos polares ao longo do processo. Tá? Mas um pouco mais para frente a gente conversa a respeito disso. Bom, conforme eu disse para vocês em outros momentos, então, tá? A divisão celular por meiose, ela está dividida em 2 fases. Tá? A primeira delas nós chamamos de meiose 1, que tem essas fases que estão aí na imagem que vocês estão vendo. Né? Na tela que vocês estão vendo, a gente aparece aí a meiose 1. Tá? E essa outra aqui é a meiose 2. Então, vamos conversar um pouquinho primeiro sobre a meiose 1. Tá? A meiose 1 é a divisão reducional. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela tem as mesmas fases que ocorrem com a mitose que a gente já conversou. Tá? Então, ela tem lá a intérfase, que é o processo em que a célula está se preparando para a divisão. Né? Passou lá por G1, S, G2, cromatinas duplas, e ela está esperando um comando para se dividir. Né? Então, ela vai receber esse comando para se dividir e vai entrar na prófase 1. Percebam que os nomes das fases são as mesmas da mitose, tá? Só que com um para dizer que ela faz parte da primeira meiose, que é a primeira divisão. Então, prófase 1, né? Olha só o que acontece. A prófase 1 ela é a fase mais longa de toda a meiose. Tá? Didaticamente ainda, a prófase 1 está dividida em subfases. Tá? Leptóteno, zigóteno,
paquíteno, diplóteno e de acinese. Tá? São 5 subfases dentro da prófase 1. Tá, ok? Para o nosso caso agora, tá? Não vem ao caso a gente discutir essas subfases. Tá? Mas o que vai acontecer durante a prófase 1? Tá? Durante a prófase 1, então, nós vamos ter a dissolução da carioteca ou membrana nuclear. Então, a carioteca, que é a membrana do núcleo, começa a se desfazer. Nós vamos ter os centríolos migrando para as regiões polares das células. Né? Nós vamos ter os cromossomos, cada um agora, procurando o seu par. Se vocês observarem, tá, na imagem da prófase 1, que é esta daqui, percebam que o que acontece? Cada cromossomo vai se alinhar ao seu par. Ele vai buscar o outro cromossomo igual a ele. Tá? Por quê? Porque nós temos 23 cromossomos que nós recebemos do nosso pai e 23 que nós recebemos da nossa mãe. Para cada um, tem um igual, para formar um par. Então, nesse momento, o que acontece? Os pares de cromossomos, cada cromossomo vai procurar o seu par. E eles vão ficar ali de parzinho. Tá? Vão ficar ali de parzinho, legal, bonitinho. Tá? É nesse momento, durante a prófase, que pode ocorrer um processo chamado de crossing over. O crossing over ele é um processo bastante importante, tá, da meiose, e ele é responsável pela variabilidade genética, muitas vezes. Tá? O que é o crossing over? É a permuta de partes dos cromossomos. Então, um cromossomo troca uma parte com o par dele. Certo? Então, se vocês perceberem, nesta região aqui, percebam que ocorre como que se, olha lá, uma perninha de um dos cromossomos estivesse enroscada com a perninha do outro cromossomo. Tá? Num determinado momento, isso aqui, a grosso modo, tá? Nesse local aqui, onde eles estão encostadinhos um no outro, tá? Eles se quebram e se ligam no outro cromossomo. Tá? Então, eu tenho a permuta ou a troca, tá, de uma determinada quantidade de um cromossomo com o outro. E eu passo a ter cromossomos totalmente diferentes, um em relação ao outro. Tá? Isso causa variabilidade genética. Isso faz com que um indivíduo não seja igual ao outro. Isso faz com que um cromossomo seja diferente do outro, que ele tenha uma carga genética diferenciada. É claro, os genes que vão estar aí vão ser responsáveis pelas mesmas características. Só que o que acontece? Os genes vão ser trocados. Então, por exemplo, você tem um cromossomo desse aí que veio do seu pai e outro que veio da sua mãe. É como se o cromossomo que veio do pai trocasse um pedaço com o cromossomo que veio da mãe. E aí você passa a ter um cromossomo com genes mistos, com genes parte do pai, parte da mãe. Isso faz com que esse cromossomo seja diferente dos demais. Nessa célula que está se dividindo. Toda vez acontece crossing over? Pode acontecer. A separação para o crossing over é sempre no mesmo lugar? Não. Então vamos imaginar a formação de um espermatozoide. Uma única célula que passa por meiose dá origem a 4 espermatozoides no final do processo. Eu posso ter 4 espermatozoides com carga genética diferente. Então, se um espermatozoide desse conseguir fecundar um óvulo, né, a carga genética vai ser diferente. Qualquer um dos 4, tá, vai ter carga genética diferente. As características são as mesmas, mas a carga genética é diferente. A forma com que esse indivíduo vai ser é diferente. Tá? Isso a gente chama de variabilidade genética. É algo extremamente importante para o ser humano e para a vida de maneira geral. Tá? Então é durante a prófase 1, durante todo esse processo, que vai ocorrer o crossing over. Tá? Por isso ela é uma fase tão grande. Não só por conta do crossing over, mas por conta das outras subfases, conforme nós falamos. Né? Aí nós temos, continuando, nós temos então dissolução da carioteca. É nesse momento que pode ocorrer o crossing over. Nós temos os centríolos migrando para as regiões polares e início da organização das fibras do fuso. Tá? Tá bom.
Passou por todo esse processo, passou por toda isso que eu falei para vocês agora, cada cromossomo achou o seu par, eles estão juntos. Aí o que acontece? Nós passamos para a metáfase. Durante a metáfase, esses pares de cromossomos migram para a região equatorial da célula, ou seja, migram para a região central da célula e vão formar a placa de metáfase ou placa metafásica, que aparece aí na imagem da metáfase. Tá? Aí o que acontece? Cada um desses cromossomos que forma esse par vai se ligar a uma fibra do fuso. Tá? Então, nessa região central da célula, os cromossomos que estão aos pares vão ali e cada cromossomo se liga a uma fibra do fuso pelo centrômero, que é aquela regiãozinha central do cromossomo ali, aonde forma o xizinho, né? Aonde os filamentos de cromatina estão encontrando ali. Tá? Essa região de estrangulamento. Então ele vai, se liga à fibra do fuso, tá? Cada cromossomo do par se liga a uma fibra do fuso. Então o que está, vamos dizer assim, na parte norte, no hemisfério norte do cromossomo, vai se ligar a uma fibra do fuso. O que está na parte de baixo, no hemisfério sul, vamos dizer assim, do cromossomo, né, vai se ligar a uma outra fibra, não é a mesma fibra. Tá? E aí, então, quando todos os cromossomos formaram essa placa de metáfase, ou placa metafásica, cada um deles ligado a uma fibra do fuso, percebam que eu tenho em vários locais, nas pernas dos cromossomos, como a gente pode perceber aqui, ó, eles meio que emaranhados, enovelados um no outro, é onde ocorreu o crossing over. Oi, só um minuto. Olha, não apareceu para mim. Pede para sair e entrar de novo, por favor. Continuando então, olha. Então, essa placa metafásica, que é essa região central do cromossomo aqui, tá? da divisão celular, tá? Nós vamos ter aqui os cromossomos ligados à fibra do fuso. Tá? Acertou, tá? Todos os cromossomos vão estar ligados aqui. A próxima fase, depois que todos eles estiverem ligados aqui, tá? É a anáfase 1. Durante a anáfase 1, o que vai acontecer? As fibras do fuso elas vão se encurtar e vão puxar um cromossomo para cada região polar. Então, como vocês podem perceber aqui, nesta imagem, olha só, a fibra do fuso encurtou e puxou um cromossomo para a região norte da célula, digamos assim, e um outro cromossomo para a região sul da célula, separando aquele parzinho que existia aqui na metáfase. Então, aquele cromossomo que emparelhou com o par dele, que achou o par dele lá e tal, tá? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer com ele agora? Ele vai ser levado para a região polar da célula, lá para perto do centríolo, e separou o par. Por isso nós dizemos então que esse tipo de divisão, tá? Essa primeira divisão, ela é reducional. Tá? Então vai o cromossomo inteiro para a região polar. Aqui. Vai descer para a região polar, vai subir para a região polar. A próxima fase é a telófase 1. Na telófase 1, o que nós temos? Reconstituição da carioteca. Esses cromossomos que foram levados para as regiões polares vão estar dentro desse novo núcleo. Né? Nós vamos ter desorganização das fibras do fuso e nós vamos ter lá a cariocinese, né? Que vai ser a divisão, a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então vai acontecer um estrangulamento na região equatorial, na região central, até que duas novas células se formem a partir daí. Então eu tenho restabelecimento de carioteca, tá? Os cromossomos continuam do mesmo jeito, tá? Eles não vão se desespiralar como acontece na mitose. Tá, ok? E aí então nós terminamos a primeira fase da divisão celular, com duas células com a metade do número de cromossomos da espécie.